seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 28 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é como defender os filhos sem invadir a privacidade deles. Para você que está chegando aqui da primeira vez e não me conhece ainda, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Eu digo assim porque eu tenho 3 filhos adultos. Eles já são adultos. A Thaís, minha filha, tem 24 anos. O Bruno, meu filho do meio, 21. A Laura, minha filha caçula, tem 18 anos. E eu sou uma mãe comum que deu uma educação legal para os filhos e deu certo. Deu certo. Eu digo que deu certo porque hoje eles são 3 adultos especiais, 3 adultos independentes, que estão levando na bagagem, estão com uma mochila cheia de princípios, de valores, e com essa base que eles têm agora, eles conseguem tomar as decisões e seguir a vida adiante. E a gente construiu uma relação ao longo desses 24 anos com muita cumplicidade, muita parceria. E é a partir dessa relação, de toda essa construção dessa relação, que eu resolvi passar para você pai, para você mãe, dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Então, toda essa nossa jornada, que foi uma jornada de muita dedicação, muita conversa, a gente aprendeu muito e eu identifiquei que eu tenho isso como missão de vida. Agora, eles já estão prontos para a vida lá fora, mas eu sinto que eu posso ajudar pais e mães a educarem os seus filhos, falando e expressando toda a experiência que eu tive com os meus filhos. Então eu identifiquei isso como o meu propósito de vida. E eu penso que com todas as nossas experiências, você pai, você mãe que está me escutando, pode abreviar alguns caminhos. Porque muitas coisas que a gente sentiu na pele, que a gente passou na pele, quando um outro pai, outra mãe escuta e analisa, pode fazer de uma maneira mais consciente, né? Sempre quando a gente tem, por exemplo, um pai e mãe de primeira viagem que precisa assim de um norte, que precisa de algumas dicas, é sempre bom ter um apoio, ter alguém para poder se espelhar, né? Então hoje, o assunto dessa live hoje é como defender os filhos sem invadir a privacidade deles. Qual é a ideia? Vou contar uma história para vocês. Teve uma época que as recepcionistas da escola dos meus filhos eram muito mal educadas e hostis. E eles comentaram que as tias da recepção eram grossas com eles. E principalmente quando eles chegavam atrasados. A gente sempre morou na região metropolitana de Porto Alegre, que tem uma distância, sei lá, de uns 20 quilômetros ou nem isso da escola. E esse trânsito de manhã cedo era sempre muito difícil, muito congestionado. E quando acontecia algum acidente, alguma coisa, acontecia de atrasar e trancar todo o trânsito. Quando acontecia isso, as recepcionistas tratavam os meus filhos mal e eram hostis com eles. E papo vai, papo vem, eu descobri isso, né? Que quando eles chegavam atrasados, elas ficavam muito brabas, incomodadas, enfim. E eles não comentariam isso se eu não perguntasse, porque a gente sempre conversou muito e tal. E eu virei uma leoa, porque imagina, eu fui na escola falar com a diretora, com toda a educação, cheguei e falei para a diretora o seguinte:
Eu acordo os meus filhos com um beijinho, preparo um café da manhã, com todo o carinho do mundo, separo um lanchinho para eles levarem para a escola. E logo de cara, na recepção da escola, na entrada, eles se deparam com uma pessoa mal-humorada que recepciona eles com hostilidade. Eu perguntei por que isso acontece. Eu perguntei para o diretor, por que isso acontece? E eu perguntei se nunca nenhum pai tinha reclamado isso. Se nenhum pai tinha reclamado isso antes. Ela disse que sim, que vários pais tinham reclamado isso. E o preço da mensalidade não fazia jus com esse tratamento. Então eu questionei essas coisas com toda a educação, né? E eu disse para a diretora que eu acredito que a moça da recepção pode e deve, né, controlar a entrada e a saída dos alunos com disciplina, com educação, com limite e com gentileza também. Ela deve cumprir as regras da escola, ok, isso é óbvio, e até para nossa segurança, né? Não deixar nossos filhos sair, não deixar entrar pessoas estranhas, enfim, tem que ser uma pessoa que siga a risca, mas pode ser firme, pode ser correta, pode ter disciplina, sem ser hostil, sem ser mal educada, né? Então eu falei isso e a diretora escutou numa boa, e eu falei que eu gostaria que as recepcionistas fossem muito simpáticas com os meus filhos, que recebessem eles com um lindo sorriso. E resumindo, essa pessoa foi demitida porque vários outros pais reclamaram, aí eu entrei em contato com outros pais, enfim, numa boa, sem fazer alarde, né? E ela foi demitida, ok. E meus filhos acompanhando tudo isso, né? O que eu quero dizer com isso? Você pai, você mãe que tá me escutando, os nossos filhos, quando passam por esse tipo de coisa, dependendo da idade deles, eles precisam sim eles precisam ser defendidos, digamos assim. Eles precisam de uma base, de um apoio. E a gente só vai descobrir quando o filho é maltratado com muita conversa. Só se a gente conversar muito. E não somente assim, oi filho, como é que foi a escola? E isso aí, normalmente eles respondem, foi boa, ai, foi chata como sempre, sei lá. Mas tem que ser uma conversa descontraída, tem que ser um bate-papo, não um interrogatório. A gente não pode pensar que o filho vai se abrir a gente fazendo interrogatório, né? Então, os filhos precisam entender que o normal é tratar bem as pessoas. E eles serem bem tratados também. Caso contrário, eles precisam falar. Então, esse foi um exemplo, uma história que eu citei aqui, né? De que eu fui e defendi os meus filhos, mas eu não expus eles, eu não invadi a privacidade deles, eu não deixei eles passarem ridículo, nem nada. E eu falei claramente, filhos, isso não é correto. A mãe vai lá conversar com a diretora, numa boa, a mãe vai expressar o descontentamento em relação a essa situação. Isso não é correto. Tanto não é correto que a moça foi demitida. Então, os meus filhos viram que essa movimentação resultou numa ação da diretoria. Isso eu achei muito legal. E o importante é os filhos saberem, entenderem e perceberem que isso não é normal. Que o caso contrário, se eles não são bem tratados, eles precisam falar. E não é normal os filhos falarem. Não é normal os filhos falarem. Por isso, nós precisamos conversar muito. Pois uma criança precisa, para uma criança receber um tratamento desses logo de manhã, pensa bem, para uma criança receber um tratamento hostil logo de manhã e ser acostumada com isso e achar isso normal, para aceitar um relacionamento abusivo é um pulinho. Então, veja bem, se uma criança é bem tratada em casa, com beijinho quando acorda, a mãe prepara um café da manhã com lanchinho e tal, prepara um lanchinho com todo cuidado na mochila, aí ele chega na escola, é tratado com hostilidade pela recepcionista, alguma coisa está errada aí. E esse filho precisa perceber isso e precisa
ficar incomodado, sim, ele precisa falar, sim. Então, como a gente sabe que não é normal os filhos falarem, porque muitas vezes eles podem até não perceber, deixar passar batido, eles podem se sentir coagidos em não falar, e por isso não falam, né? Muitas vezes quando sofrem um relacionamento abusivo, alguma coisa assim. Então, assim, são nessas pequenas coisas que a gente demonstra para o filho que o normal deve ser ele ser bem tratado e ele trata bem as pessoas. Então eu fui na escola, falei com a diretora e a moça da recepção foi demitida. Muitos outros pais tinham reclamado. Então eles viram e se sentiram acolhidos, se sentiram protegidos. Então eu nunca fui uma mãe de ir muito em escola e muito em reunião escolar, porque eu sempre trabalhei numa cidade longe. Eu sempre trabalhei em Porto Alegre e sempre morei em Esteio, que é uma cidade da região metropolitana. Então, essa distância de casa até o meu trabalho impossibilitava de eu participar de reuniões de pais e estar sempre indo na escola. Eu não conseguia buscar eles e trazer da escola, enfim. Então, eu não ia nem buscar os boletins, porque eles sempre iam bem nas notas. Não façam isso. Participem da escola dos seus filhos e tal. Eu não fazia porque realmente eu teria que faltar ao trabalho, né? Os trabalhos, enfim, os dias de trabalho para ir nas reuniões, para ir buscar os boletins. Quando era sábado eu não trabalhava, ok, eu ia buscar, mas não era necessário, porque eles tiravam notas boas e me mandavam o boletim para eu olhar, né? Eu não precisava assinar nem nada. E eu acho que defender algo errado e ser super protetor é muito diferente. Então a gente precisa ter esse bom senso e a gente precisa cuidar para não invadir a privacidade do filho. Uma outra escola também no colégio, uma vez, a minha filha disse que o papel higiênico da escola era muito duro, tipo um jornal assim. E eu fui lá de novo falar com a diretora, só que daí eu contei uma história diferente. Eu disse que na festa junina eu fui na escola visitar, prestigiar e tal, e fui ao banheiro e percebi que o papel estava muito ruim, porque aquela escola, aquele tipo de papel não fazia jus com o valor da mensalidade. Eu achei estranho aquilo, sabe? Achei muito estranho e fui conversar com a diretora. E aí eu expliquei, olha, eu acho que eu só fiz um telefonema. Eu tive o prazer de visitar a escola na festa junina e percebi que o papel higiênico era um papel higiênico muito inferior. E eu gostaria de saber como é que funciona, enfim, né? Então, assim, a minha filha soube que eu fiz isso. Por quê? Se é uma escola que está passando dificuldade, que não tem condições de botar um papel higiênico, não precisa ser um neve, mas também não precisa ser um jornal daqueles que a gente puxa e ele se despedaça, né? Então, esse tipo de tratamento, esse tipo de cuidado é uma demonstração de amor também, sabe? Então, defender o filho sem invadir a privacidade, sem colocar ele no ridículo, é uma questão de bom senso. Então, nós só vamos saber se o filho teve algum tipo de desconforto, alguma coisa que a gente possa defender ele, se a gente conversar. Então, esse tipo de coisa faz parte de um contexto para a gente aproveitar e educar esse filho. Porque no momento em que a gente conversa, realmente não é condizente o tipo de papel higiênico com a mensalidade da escola. Se fosse uma escola muito deficiente, de recursos e tal, ok, aceitaríamos um papel higiênico jornal nessa escola. Mas agora, uma escola com esse tipo de padrão não é aceitável. Então, assim, esse tipo de conversa com os filhos desenvolve uma mentalidade de justiça com os filhos, desenvolve uma mentalidade de próprio respeito, eles se respeitarem em primeiro lugar. Então, quando um filho percebe que alguma coisa não está legal e ele fala, ele reivindica,
de maneira educada, com clareza de ideias, até questionando, desculpa, para entender o que está acontecendo. Poxa, lá em casa a minha vida é assim, é assado, por que aqui não é? Então, cada caso é um caso, né? Mas o que eu quero dizer é que no início, quando eles são crianças, a gente defende eles de algumas coisas desse tipo, dessa natureza, que não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, mas são nessas pequenas coisas que dentro de casa a gente vai preparar e vai ensinar que o filho tenha clareza de ideias dentro de casa para depois seguir a vida adiante e eles conseguirem seguir a vida sozinhos e terem firmeza para se defender sozinhos. Então, teve uma outra história também na escola que havia uma proibição de ir no banheiro. Então, eu fiquei sabendo, porque a gente conversa sempre muito aqui em casa, e eu sempre ensinei meus filhos a tomarem muita água, eles sempre levaram garrafinha de água nas mochilas, eles sempre estudavam, eu tô aqui com a minha garrafinha de água, ó. Então é um hábito que eles adquiriram de mim, me vendo, e eu comprava garrafinha de bichinho, de super-heróis e coisinha assim para incentivar que eles tomassem água. O que aconteceu? Eles pegaram esse hábito, foram para a escola e durante a sala de aula eles passam a manhã inteira ou a tarde inteira tomando água, eles não conseguiam ficar um período inteiro sem tomar água. Então, o que acontecia? Dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de fazer xixi. E os professores evitando que os alunos fossem no banheiro. O que aconteceu? Eu fiquei sabendo que o motivo dessa proibição era porque os meninos pediam para sair para ir no banheiro e ficavam passeando pelo pátio. As meninas pediam para ir no banheiro e ficavam no espelho do banheiro se maquiando. Então, o que eu acho? Eu acho que a escola deveria punir os alunos em questão e educá-los. Certo? Primeiro educá-los, se eles não cumprissem as regras da escola, deveria punir, mas não proibir que os alunos corretos que vão no banheiro realmente para fazer xixi rapidinho e voltam, para não perder conteúdo da sala de aula. Então, olha como tem coisa errada aí, sabe? E é assim que um filho vai para um emprego, para o mercado de trabalho. É assim que acontecem as coisas. Então, se o teu filho não tem essa consciência do que é certo, do que é errado, e que ele pode interagir, que ele pode intervir sim em alguma coisa, mesmo sendo criança, primeiro em casa, primeiro com o apoio dos pais. Primeiro, a gente defende sem invadir a privacidade dos filhos. Então, a gente defende de uma maneira muito sutil. A gente defende de uma maneira que demonstra amor, afeto, respeito pelo ser humano, porque pensa bem, um professor não deixar um filho ir no banheiro, um professor não deixar um aluno ir no banheiro, é uma falta de respeito com o ser humano, sabe? E eu também já soube de situações da minha filha, teve dificuldade de ir no banheiro estando menstruada já, olha, mocinha, e os professores relutando, entende? Então, existe aí uma falta de respeito, sabe? Uma falta até de conhecer cada aluno, porque tudo bem, pode ser difícil conhecer cada aluno, mas no caso os meus, a vida inteira estudando na mesma escola, assim, conhecem demais até. Porque primeiro a gente precisa dar um voto de confiança para a pessoa. Depois, se aquela pessoa não soube usar o voto de confiança que foi lhe dado, aí sim existe punição, aí sim existe restringir. Não, olha, não vai poder ir no banheiro hoje porque percebeu que a outra vez foi no banheiro e ficou passeando, saracoteando pelo pátio da escola, entendeu? Ou demorou mais do que deveria, sei lá. Mas até demorado mais do que deveria, pode ter dado uma dor de barriga, sabe? São coisas humanas, de um ser humano. Então os nossos filhos precisam sim se defender, os nossos filhos precisam sim saber que as pessoas precisam ter respeito com eles. Esse tipo de postura
dos pais vai fazer com que os filhos aprendam a se respeitar em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles vão aprender a se defender, pois quando acontecer algo parecido e eles estiverem sozinhos, eles vão lembrar de como você, mãe, você, pai, agiu naquele momento. E eles vão ter achado legal, porque não foi invasivo, não foi ridículo, não foi arrogante. Sabe, chegar na escola, conversar com uma diretora, com uma supervisora, até mesmo com uma professora, e explicar: olha, professora, aconteceu uma situação, eu fiquei um pouco chateada, eu gostaria de saber a versão de vocês, eu gostaria de saber o que está acontecendo, o que a escola pensa a respeito disso. Poxa vida, gente, são os nossos filhos, são os nossos tesouros que estão ali, sabe? E eu sempre tive uma relação maravilhosa, porque a escola dos meus filhos, que foi sempre a mesma, eu devo muito isso a eles. E olha a Estela chegando. Nossa, a Estela, a Deizinha, a Tetê, a Lu Vieira entrou. Nossa, tem tanta gente aí. Gurias, obrigada pela confiança em escutar as minhas histórias, minhas dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Então, assim, quando um filho tiver numa situação dessas e estiver sozinho, mesmo sendo novinho ainda ou criança, ele vai lembrar de como o pai e a mãe dele agiu naquela maneira. E ele vai lembrar que o ser humano precisa ser, sim, um ser humano precisa ser respeitado. E isso, gente, se começa dentro de casa, com essa empatia, porque a gente vai estar ensinando o nosso filho a usar empatia, a fazer com que ele ache que a outra pessoa precisa usar empatia com ele também. Isso usando dentro de casa, desde que eles são crianças, isso vai desenvolver os princípios e valores. Ó, a Luvi falando, muito bom ouvir e aprender com tuas histórias. Obrigada, gratidão. Então isso é tão... Eu fico emocionada quando eu falo isso, assim, sabe? Porque a gente acaba acostumando a ser maltratada, a ser mal atendida nas lojas, a ser mal atendida na escola, a moça da recepção da escola no portão com cara emburrada, recebendo teu filho, que tu botou talquinho na bunda, sabe? Que tu deu bom dia quando acordou, fez um café com carinho, cuidou daquele filho, botou lanchinho na mochila, comprou lanchinho. O que será que ele vai gostar? O que será? Eu fazia tudo isso, entendeu? Aí tu tem todo esse cuidado como se fosse assim um bibelô. Aí larga pro mundo, né? Só que o mundo ainda não é aquele mundo de adulto. É um mundo de criança, é um mundo que tu vai largar no portão da escola e esse filho vai dar de cara com uma recepcionista hostil, mal educada e mal-humorada. Então qual é a energia que esse filho vai receber começando um dia de manhã cedo para a escola desse jeito? Não tem santo que aguente, né, gente? Então assim, eu virei uma leoa, sabe? Eu viro uma leoa com esse tipo de coisa. Só que, claro, eu também aproveito essa situação para ensinar meus filhos que a gente precisa ter inteligência emocional, a gente precisa ter coerência na hora de falar as coisas, a gente precisa saber o porquê de cada coisa, né? Começar uma conversa com início, meio e fim, na hora de chegar com a diretora, não é chegando com 4 pedras na mão, né? Falando, nossa, meus filhos estão aqui a vida inteira, né? A gente se conhece há tanto tempo, eu gostaria de entender o que está acontecendo e tal, entende? Então, eu lembro uma vez que quando os meus filhos eram bebês, o Bruno foi colocado numa cadeirinha de pensar. Eu virei uma leoa, eu peguei meu carro na hora, eu não sei como é que eu soube da história da cadeirinha de pensar, eu fui na escolinha na hora. E a dona da escolinha era maravilhosa. E eu disse, tu permite que eu converse com essa menina? A gente chamava a tia, né? A tia da escolinha. A professorinha, né? Uma moça bem jovem, sabe? Talvez ela não... Imagina, mas eu precisei falar com ela. Eu cheguei, fiquei sozinha numa sala com ela e eu disse... O que uma criança de 2 ou 3 anos pode ter feito
para merecer esse constrangimento de ficar sentado numa cadeirinha de pensar diante de todos os colegas da turminha. Aí ela se atrapalhou, enfim, eu sabia que ela não ia ter argumentos, porque é inadmissível, né? Uma criança de 2, 3 anos ser submetida a um castigo e ficar sentada na cadeirinha de pensar. E eu acho até que eu descobri isso porque eu conversei com o Bruno e ele falou, eu não lembro, faz tanto tempo, faz quase 20 anos que isso aconteceu, mas eu fui lá, defendi ele e eu disse para ela, se essa moça continuar estudando aqui, trabalhando aqui na tua escola, no teu estabelecimento, eu vou tirar os meus 2 filhos dessa escola amanhã. Porque mesmo que tu troque essa moça de sala, de turma, essa moça vai fazer parte do contexto. Tu, como dona da escola, vai estar ainda confiando nessa moça. E aí a minha confiança em ti vai ficar abalada. Então eu preciso ter isso bem claro, que ninguém é perfeito e todo mundo é suscetível a erros. O grande lance é qual é a atitude, qual é a reação que a gente tem, qual postura que a gente toma diante de um erro, diante de um fato. Porque a gente não pode impedir que os fatos venham até nós, certo? Mas a gente pode decidir qual é a ação que a gente vai ter perante um fato, certo? E o que está ao nosso controle, a gente pode agir, reagir. O que não está no nosso controle não adianta. Então não estava no meu controle demitir aquela moça que agiu daquela maneira com meu filho. Ela nem bateu no meu filho. Ela colocou meu filho numa cadeirinha de pensar. Eu achei totalmente inapropriado. Olha a Andréia entrando. Oi, Andréia. Então, colocar uma criança de 2, 3 anos numa cadeirinha de pensar... Gente, impossível, certo? Eu falei com a dona da escolinha e disse, eu vou tirar os meus 2 filhos daqui se tu não demitir essa moça hoje, agora, no máximo amanhã. Porque eu preciso acreditar que eu vou estar trabalhando e os meus filhos vão estar aqui sendo respeitados. E uma criança que ganha um castigo, constrangimento desse tipo, ficar numa cadeirinha de pensar perante os coleguinhas sem saber o que fez, porque o que pode ter feito, meu Deus, uma criança de 2 ou 3 anos que mereça esse castigo. Não justifica. Então ela demitiu, óbvio. Ela é maravilhosa, a Ju, maravilhosa. Ela cuidou dos meus filhos, sabe? Então, assim, eu sempre tive essa postura. Então, veja bem, o Bruno tinha 2, 3 anos, ele não lembra disso. Mas desde criança, os meus filhos são acostumados a me verem assim, a tentar entender o porquê das coisas, a ser justa e a cobrar, digamos assim, essa justiça de uma maneira coerente, calma, correta, com educação, com gentileza, porque se a pessoa quer brigar ou sei lá, quando a gente é educado, a gente desarma a outra pessoa, certo? Então, por exemplo, outra situação que aconteceu com a minha filha, que eles não deixavam ela ir no banheiro e ela toma água demais, que eu sempre eduquei, né, Andréia? Eu sempre eduquei meus filhos a tomarem muita água, desde que eles eram pequenininhos. Eu comprava garrafinha com desenho de super-herói e tal, para incentivar. O que aconteceu? Eles foram para a escola levando as garrafinhas com eles na mochila. Então, dentro da classe, dentro da sala de aula, em cima, na mesa, com uma garrafinha de água, o que acontece? Dá vontade de fazer xixi. Então, o filho da gente precisa fazer xixi quando tá durante a aula na escola. E um professor proibir o filho de fazer xixi, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, esse episódio foi ela que decidiu, sabe? Mas a gente já tinha conversado. Ai, mãe, eu tô tendo problemas na escola porque eles não estão aceitando que eu vá no banheiro. Mas como assim? Que história é essa? Então a gente conversou nesse aspecto. Eu não precisei intervir com a direção porque ela já era grandinha. Mas assim, teve outros episódios que ela viu como eu agi. Então também a questão dela falar, né? Dos filhos falarem é importante, porque se esse tipo de postura dos pais vai fazer com que os filhos aprendam a se respeitar primeiro. O filho se respeitando primeiro, em primeiro lugar. Em segundo lugar,
a gente tomando esse tipo de postura, defendendo sem invadir, com bom senso, né? Sem invadir a privacidade deles. Em segundo lugar, eles vão aprender a se defender. Pois quando acontecer esse tipo de coisa, eles estiverem sozinhos, eles vão lembrar de como o pai e a mãe deles agiu naquele momento. Como falou, como se comunicou, como teve clareza de ideias para expressar o que estava sentindo, até para questionar, porque a gente pode sentir alguma coisa, pode ter uma impressão errada, e quando questiona e conversa, entende e concorda, pode até passar a concordar, realmente faz sentido, eu estava enganado, eu tinha visto de outra maneira, por outro prisma, pode acontecer também, né? Mas a questão de saber questionar, de saber se defender, de saber... Sabe? Isso aí vai deixar o filho forte e firme pro mundo lá fora, pra vida depois, sabe? Então, eles vão ver como a gente agiu e eles vão saber que se tivermos clareza de ideias do que é certo e do que é errado, se soubermos falar com educação, sabendo nos expressar, vamos conseguir nos defender. Sempre. E isso vai fazer com que a gente tenha humildade também. A gente vai fazer com que a gente ensine o filho também a ser humilde. Porque quando a gente não concorda com alguma coisa, não necessariamente a gente precisa demonstrar arrogância ou ego inflado, alguma coisa. Não, a gente pode questionar, ter dúvida, não entender o procedimento de alguma coisa e demonstrar humildade, sabe? Demonstrar humildade e não estar entendendo aquilo, sabe? Chegar de uma maneira humilde mesmo, sabe? E não se deixar ser coagido, entende? Então, na verdade, assim, esse foi o meu recado hoje, né? Pra você pai, você mãe que tá me assistindo. Espero que tenham gostado. A ideia de defender os filhos sem invadir a privacidade basicamente é isso, de demonstrar para os filhos que a gente está presente, que a gente está vigilante, mas não vigiando. Demonstrar para o filho que nós estamos zelando por eles com amor, com carinho, com dedicação, mas não vigiando os passos com desconfiança. É diferente, sabe? Defender um filho com bom senso é diferente do que invadir a privacidade e ser super protetor. Não é fácil identificar, não é fácil, mas é simples. Então, conversando muito, tendo intimidade com os filhos, sabendo ver no rostinho deles se eles estão bem, se eles não estão bem, os filhos são nosso bem maior. TT, cuidado, né, Andréia? Nosso bem maior. Então, e isso, gente, vocês não imaginam, os meus filhos agora, nesse exato momento, estão me defendendo. Eles estão que nem leões me defendendo de umas coisas aí que andam acontecendo na minha vida. Impressionante, impressionante. Então, assim, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou nutricionista, nem Andréia. Mas eu, do meu jeitinho, eu fui ensinando eles se alimentarem corretamente, eu fui ensinando eles que precisa fazer atividade física, eu fui ensinando eles que a gente precisa ser alegre, gentil. Eu não sou perfeita, muitas vezes olha aqui a Luvi falando, nosso maior problema é a falta de comunicação, é o maior problema em tudo se for pensar, certo? Na política, nos trabalhos, nas empresas, e quando essa falta de comunicação existe, na live de ontem, que deve estar salva ainda, mas se não tá salva no YouTube, eu já postei, já fui pro YouTube. A live de ontem, ela fala que a gente pode agir como se o nosso filho fosse o nosso melhor cliente. Porque numa empresa, quando uma empresa está beirando a falência, o que a gente faz? A empresa, o empresário, chama um consultor, né? Um consultor de empresas para fazer uma consultoria, e dentro dessa consultoria uma das coisas é uma auditoria nos
fatos, nos setores, nos pontos que não estão bem. Por exemplo, se não está acontecendo venda, se o lado financeiro tá ruim, tá descontrolado. Muitas coisas acontecem numa empresa. Eu usei essa analogia, essa metáfora. Haja como se o seu filho fosse o seu melhor cliente. Porque quando uma empresa está à beira da falência, a gente ou chama um auditor para fazer uma auditoria e organizar tudo o que precisa ser organizado, ou o empresário deixa entrar em falência ou resolve sozinho. Então, uma relação de pais e filhos quando está entrando em falência, como seria? Seria um filho que não se comunica, seria um filho que pode estar entrando em depressão, com sintomas de depressão, ansiedade, pode estar apresentando sintomas de drogas. Muitos adolescentes normalmente agora, né? Filhos que não interagem mais, filhos que não se comunicam com os pais. Então, quando a gente tem filhos que não se comunicam, que não gostam de sair com os pais, essa história de que adolescente não gosta mais de estar junto, não é, pessoal, não é mesmo. Porque meus filhos e a gente adora tirar férias junto. Então a gente tá contando os dias para conseguir de novo se juntar. Porque a gente morre de rir das manias de cada um. Porque agora tá todo mundo velho e todo mundo com mania, eu tenho toque, gente, respeitem o meu toque. Então é muito legal a gente sair junto. Quando a gente sai pra jantar, a gente morre de rir, porque agora tá todo mundo grande, todo mundo pode falar coisa errada, né? Mas então, quando uma relação de pais e filhos tá na falência, comparando, né? Haja como se o seu filho fosse o seu melhor cliente. A gente percebe isso e o indicativo é que um auditor numa hora dessa seria buscar ajuda, seria parar, analisar o que está acontecendo de errado com o meu filho. O que está acontecendo de errado que eu posso resolver para essa relação não ir à falência? O que seria falência? Seria alguma coisa que não poderia mais voltar, né? Alguma coisa que pudesse ser fatal, entendeu? Isso seria uma falência, né? Ou uma relação que nunca mais vai ser legal. Então, para não deixar chegar nesse ponto, é importante a gente se dar conta, a gente buscar ajuda, muitas vezes de um profissional, de um psicólogo. Muitas vezes, se o nosso filho está nitidamente passando por sintomas de depressão, de ansiedade, enfim, a gente precisa sim pensar seriamente até num psiquiatra, num psicólogo, enfim. Se as reações não são tão graves, que somente esse filho não participa, não conversa, só quer ficar no celular, esse filho é muito birrento, coisa assim, se são só esses fatores, eu tiro de letra, por exemplo, né? Mas eu não sou psicóloga nem psiquiatra, então assim, eu sempre digo, gente, se o seu filho precisa de um atendimento mais profissional, eu não tenho embasamento para dar um atendimento. Eu sou uma mãe comum, uma pessoa comum, que sempre trabalhou fora, que sempre educou os filhos de uma maneira legal, descontraída, com muita conversa, muita dedicação. Assim, meus filhos sempre foram minha prioridade, o meu foco. Então, ao longo desses 24 anos, eu tive muitas experiências. Então, agora eu tô passando isso para os pais e para as mães que querem algumas dicas, que querem algumas sacadas de como resolver uma coisinha aqui, uma coisinha ali, entende? Então, tem muito também de como o pai e a mãe está como pessoa. Como nós estamos como ser humano, esse filho, ele percebe, ele sente no ar. Os filhos são um reflexo dos pais, certo? Então, você tem o filho que você merece. Se o seu filho está tendo reações e atitudes que não são legais, ele não está sendo uma criança educada, não está sendo uma criança participativa, uma criança alegre, uma criança extrovertida. Tem também uma questão desse pai e dessa mãe se olhar, ver como é que esse pai trata esse filho no dia a dia. Tem muitas questões. Você é mais do que nutricionista, psicóloga, psiquiatra, você é mãe de 3. Ai, Andréia, obrigada! Andréia, te amo. Gente, a Andréia é nutricionista da minha mãe, ela é um anjo que entrou na minha vida. Andréia, gratidão.
E é isso, sabe, gente? Eu acho que eu vou ficando por aqui. A minha mãezinha tá ali na sala, agora eu vou pegar ela, eu vou encher de beijo, que eu vou cuidar dela. E se fez algum sentido pra você isso que eu falei, se você teve algum insight, se tocou o seu coração, deixe uma mensagem, eu vou tirar uma foto, eu vou postar no meu feed, no Face, essa live tá lá já gravada, já vai ficar gravada. Depois eu vou subir pro YouTube. E agradeço demais a confiança de vocês em me escutar e me assistir. E é isso aí. Beijo. Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima live. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.